Oi, pessoal, Duda da RPS, estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, um dos responsáveis pelo nosso fundo long only, o FIA Selection, que teve um alvo importante esse mês em relação ao IBX, né, que é o benchmark do produto. Então, um retorno de 2,2% versus 1% do IBX. Ale, vamos começar por aí, então. Como estava a nossa carteira, quais foram as posições que contribuíram para esse alfa, enfim, o que aconteceu aí nesse cenário? Obrigado, Duda. Bom, obrigado, pessoal. Mais um mês aqui. Só para falar um pouco desse cenário que você mencionou, mês passado foi bem marcado, né, por uma reprecificação e retomada da discussão da inflação americana, que acabou contaminando com todos os outros mercados, né, inclusive aqui o Brasil, com essa dúvida aí da inflação mais alta vindo lá dos serviços. Isso gera uma dúvida de onde vai parar, né, a taxa de juros lá fora, e isso, como eu falei, contamina aqui outros mercados, a Bolsa Brasileira inclusive. A gente viu do lado positivo até os nossos índices de inflação aqui, o último que saiu, até com um pouco melhor que o esperado, IPCA 15, alguma pressão de serviço, mas em itens não tão ligados a mercado de trabalho, atividade. Acho que isso dá uma tranquilidade local, mas essa incerteza lá de fora, em que nível vai pairar, vai terminar os juros, isso acaba contaminando uma pressão negativa, apesar dos fundamentos aqui um pouco melhores, né? O Selection, mês passado, mostrou uma reversão, né, do alfa que a gente entregou em janeiro. Mês passado foram 120 bips de outperformance em relação ao benchmark. O que mais contribuiu, acho que foram as posições ligadas ao mercado doméstico, aos setores que a gente chama de cíclicos domésticos. A gente coloca aí as construtoras, aí os principais foram Direcional e Cyrela. CVC, nossa posição em CVC, que até a gente comentou aqui mês passado, ela teve um alfa positivo aí ao longo do mês. Eletrobras, uma posição dentro de utilities, e no setor de petróleo e gás, né, a nossa posição underweight em Petrobras, sendo que mês passado ela ficou atrás do índice, ajudou, né, a gente estava mais concentrado em Enalta, em PetroRecôncavo e 3R, dentro do setor de óleo, de petróleo, e isso também gerou um alfa positivo, a combinação dessas posições. Do lado negativo, a posição em oncoclínicas, eu acho que um pouco mais de preocupação em relação a fluxo de caixa da empresa, mas a gente continua gostando do setor de saúde, acha que assim tem um momento difícil das operadoras, mas a gente acha que o valuation bem descontado e continua animado com esse setor. Beleza. E aí, entrando agora para março, Ale, o que a gente vê de diferente nesse cenário? Se é que existe alguma diferença aí, principalmente nessa preocupação que você comentou em relação à inflação? E o que a gente fez na carteira de grandes alterações? Você comentou do CVC, né, como contribuidor de alfa no mês passado. A gente continuou com ela na carteira. Como que tá essa figura aí da carteira de março? A gente foi, assim, cabeça geral da casa não mudou, né? A gente, assim, tá com essa dúvida do cenário lá fora, do ritmo de arrefecimento dos preços e até da atividade, né? Indústria e serviços são duas discussões. A gente continua nesse cenário de dúvida em relação à desaceleração lá de fora, mas panorama, né, quando a gente olha dados fiscais bons no Brasil, a inflação também um pouco na margem um pouco melhor, tirando aquela alta inicial que a gente viu em serviços, tirando um pouco dessa preocupação com isso. E o cenário político, acho que caminhando da agenda do ministro Haddad também, sendo discutida, das medidas do final do ano passado. Então, panorama como um todo, o cenário Brasil, a gente segue com uma cabeça construtiva. As mudanças de posição, então, a gente está com pouco caixa no fundo, as mudanças de posição foram mais refletindo dinâmicas específicas, setoriais ou de empresas específicas. O que a gente fez ao longo do mês, mais no final do mês, foi aumentar de forma relevante nossa posição em Ambev, que era uma ação que a gente estava fora. A gente acha que teve uma reação um pouco exagerada aos resultados da empresa que foram reportados no final do mês. E acho que a empresa vem com uma dinâmica operando bem, retomando o mercado há um certo tempo, com marcas boas, um ganho de mercado com qualidade, principalmente no segmento premium.
Eu acho que as preocupações fiscais estão melhores mapeadas e a gente acha que abriu uma oportunidade olhando o valuation da empresa. A gente enxerga negociando perto de 7% de dividend yield, com um PI perto de umas 13 vezes. Então, é um desconto bem relevante para padrões históricos da empresa. Então, a Ambev foi uma delas, setor de distribuição de combustível, uma posição na Vibra. Era um case que a gente já vinha acompanhando e continua animado aí com as margens operacionais do setor. Setor de açúcar e etanol, a gente começou a montar a posição. Como eu mencionei, continua aumentando aí na margem o setor de saúde, que apesar do momento é um setor que a gente também está achando o valuation bem atrativo. Acho que na carteira como um todo foram as principais mudanças. Segue under petróleo, A gente segue né, com uma posição bem abaixo do benchmark, tanto em Petrobras quanto Vale. Né, a gente acha que, né, uma parte das discussões de dividendo já entraram um pouco no preço, ainda é um valuation atrativo, mas um pouco menos animado com o petróleo já subiu bem, a gente vê a atividade da indústria na ponta aí nas economias desenvolvidas um pouco menos pujante, né? Então a gente está menos animado com o petróleo nesses níveis e Petrobras. A gente está concentrando no setor mais em Recôncavo e 3R, olhando com uma visão mais animada o deal, o potencial deal entre as duas. A gente acha que é bastante sinérgico, então acho que tem um potencial bom para destravar aí. Mais uma posição underweight, né, eu diria, tanto em Petrobras quanto mineração. Perfeito. Obrigada, Lê. Até mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Duda.